Você está fazendo compras no seu shopping favorito e é hora de passar para o próximo nível. Você percebe que a escada rolante parou de se mover, portanto provavelmente está quebrada. Você pode optar por andar nela mesmo assim ou procurar as escadas ou um elevador. Então, o que vai acontecer? Se você escolheu a opção A e corajosamente pisou em uma escada rolante parada, tenho más notícias para você. Você está se colocando em risco, pois a escada rolante não foi projetada para ser usada como uma escada comum. Caso ela tenha parado por causa de uma falha mecânica, digamos que os freios pararam de funcionar repentinamente, ela pode rolar sob carga a qualquer momento. Você nunca sabe quando ela voltará a se mover e, portanto, poderá cair. A altura dos degraus normalmente é maior nas escadas rolantes do que nas escadas comuns também, portanto, dependendo de onde a escada em movimento parar, alguns deles não estarão nivelados. Você pode tropeçar facilmente, especialmente ao descer. Além disso, as escadas rolantes são projetadas para carregar apenas uma determinada carga ao mesmo tempo. Quando as pessoas estão se movimentando como em uma esteira rolante, nunca há peso demais em um momento. Quando a correia transportadora está parada, o peso pode ultrapassar o limite e a escada rolante pode entrar em colapso. Se mesmo assim você optar por andar em uma que não esteja funcionando, prepare-se para experimentar algo conhecido como o fenômeno da escada rolante quebrada. Sempre que você anda em uma escada rolante que funciona corretamente, seu cérebro a marca como um objeto em movimento. Ele ajusta o controle motor das suas pernas e os mecanismos de equilíbrio do seu ouvido interno para se ajustar a esse movimento. Mesmo quando você vê que a escada rolante está obviamente parada, seu cérebro inconsciente a reconhece como uma escada em movimento. Portanto, quando você está subindo ou descendo uma escada rolante parada, parece estranho e não natural que ela não esteja se movendo. Em 2015, o metrô de Londres realizou uma pesquisa para verificar se é mais eficiente ficar parado ou andar em uma escada rolante em movimento. Descobriu-se que as escadas rolantes que só permitem pessoas paradas na estação de Holborn podem transportar até 30% mais pessoas durante o horário de pico do que as que permitem pedestres. Em escadas rolantes mais altas, a maioria das pessoas tende a ficar parada em vez de andar, deixando um espaço não utilizado no lado esquerdo. Quando todos esses espaços foram ocupados, o tempo de espera para subir as escadas caiu drasticamente. Como resultado, a estação ficou superlotada apenas uma vez, em comparação com as várias vezes por semana. O metrô tomou nota desses resultados, mas não proibiu totalmente andar nas escadas rolantes, já que muitas pessoas ainda queriam fazer isso. Você já tentou limpar seus sapatos com aquelas escovas que podem ser vistas em qualquer escada rolante? Bem, na verdade elas estão lá por segurança. Essas escovas também são chamadas de defletores de saia. A saia é o espaço entre a escada e a lateral. As escovas mantêm seus sapatos, pés e roupas soltas longe do vão. Ao pisar em uma escada rolante, você está concentrado principalmente em manter o equilíbrio e dificilmente presta atenção a pequenos detalhes. Você não notará o vão quando tudo estiver bem, mas se a escada estragar, ele pode causar problemas. O vão leva a um mecanismo que faz a escada se mover. Se algo como uma bolsa, uma jaqueta ou até mesmo os dedos dos pés ficarem presos ali, pode acabar interrompendo o trabalho dos motores e causar um acidente. As escovas da escada rolante existem para impedir que objetos estranhos entrem no vão ou para desviá-los. Algumas escadas também têm uma borda amarela para indicar perigo e lembrar aos passageiros que não devem ficar muito perto das bordas. O metrô de Nova Delhi tem um recurso de segurança extra inspirado na tradicional roupa drapeada. Os saris podem facilmente ficar presos nos cantos das escadas em movimento. Para evitar que isso aconteça, foram adicionados protetores de saris em ambos os lados. O conceito de escadas rolantes é muito mais antigo do que você pode imaginar. Seus ancestrais foram usados na construção da Grande Pirâmide de Gizé, no Egito. Eles colocaram mais de 2 milhões de cubos de pedra em troncos de árvores para rolá-los para cima em pontes de terra artificiais ao redor do local da construção. A ideia de rodas rolando constantemente sob as pedras transportadas tornou-se um dos princípios básicos das futuras escadas rolantes. Como acontece com muitas invenções, várias pessoas são creditadas por terem inventado a escada rolante como a conhecemos hoje. O inventor e engenheiro americano Jesse Reno foi um deles. Ele patenteou sua invenção em 1892. Ela era conhecida como elevador inclinado e foi instalada no Old Iron Pier em Coney Island, na cidade de Nova York. Era extremamente popular e há relatos de que 75 mil pessoas experimentaram a invenção durante as 2 semanas em que foi exibida.
A esteira transportadora movida a vapor se movia em um ângulo de 25 graus e se deslocava a uma altura de 2 metros. Ela era de metal com uma superfície serrilhada, muito parecida com as escadas rolantes que conhecemos e amamos hoje. Havia dentes em forma de pente nos patamares superior e inferior para tornar a transição suave. Havia também um corrimão para a segurança dos passageiros. Já naquela época, Renault sugeriu que uma escada rolante levasse os passageiros para cima e outra para baixo. Sua invenção foi um sucesso e ela foi instalada em vários locais no início do século XX. Mais tarde, foi comprada pela Otis Elevator Company. As escadas rolantes transformaram as compras. Graças a elas, as lojas puderam crescer em vários andares. Mas a primeira escada rolante, que foi instalada no final do século XIX na loja Harrods de Londres, assustou muitos clientes. Foi a primeira escada móvel da Inglaterra e as pessoas não tinham ideia se era seguro usá-la. Alguns acreditavam que ela poderia bagunçar seus órgãos internos. Para acalmá-las de alguma forma, a equipe da loja oferecia bebidas aos clientes aterrorizados no topo da escada rolante, que apenas subia. O sistema de escadas rolantes externas mais longo do mundo é o da Central Mid-Level Escalator em Hong Kong. Ele se estende por cerca de 800 metros. A ideia por trás dessa joia da engenharia era aliviar a situação do tráfego nesse movimentado distrito da cidade. Foram construídas 20 escadas rolantes e 3 passarelas móveis inclinadas no final do século XX. O sistema muda de direção para atender às necessidades dos passageiros e funciona no sentido descendente pela manhã e no sentido ascendente das 10h30 da manhã à meia-noite. Atualmente, ela é popular não apenas entre os residentes locais, mas também entre os turistas que o utilizam para atravessar o distrito histórico até o centro gastronômico e de vida noturna. A escada rolante no subsolo da loja de departamentos Morris em Kawasaki, Japão, entrou para o livro Guinness dos Recordes como a mais curta do mundo. A Puchicalator, como é chamada, tem apenas 5 degraus e leva seus passageiros a 80 centímetros de profundidade até outro patamar, de onde eles continuam a descida manualmente. Há escadas normais separadas da escada rolante por um corrimão, e elas são uma opção mais rápida para quem está com pressa. Não se sabe o motivo pelo qual a escada rolante teve de ser instalada aqui. Provavelmente foi para estabelecer um recorde mundial e atrair mais clientes para a loja. Todas as escadas rolantes são feitas sob medida, dependendo do local onde serão instaladas. Há algumas configurações e mecanismos básicos, é claro, mas a altura, a largura, o ângulo de inclinação e a velocidade variam de acordo com as necessidades do cliente. Algumas têm até um modo real, pois foram projetadas para a realeza. Esses modelos vêm com um botão que permite que os passageiros iniciem e parem a escada em movimento sempre que desejarem. Há também modelos com unidades de resfriamento para regiões mais quentes, para que os passageiros possam tocar com segurança os corrimãos. Você não gostaria de segurar uma frigideira, não é mesmo? As escadas rolantes móveis que viajam a bordo de aviões podem ser usadas para embarcar e desembarcar passageiros. Há também escadas rolantes no alto dos Alpes, equipadas com degraus antiderrapantes para esquiadores e escadas que se movem embaixo d'água por meio de túneis transparentes em aquários de todo o mundo.